18 punhaladas. Assim morreu Daniela Pérez, nas mãos do protagonista da novela das 9 que fazia par romântico com ela, e também da esposa dele. Este ano, de 2022, esse crime completa 30 anos. E é este o caso que eu convido você a acompanhar comigo. Eles protagonizavam a novela das 9. Ela vivia Yasmin e ele o Bira. Novela escrita pela sua mãe Glória Pérez. Seria a primeira novela solo dela. Glória Pérez estava no ano mágico. O filho tinha passado no vestibular, a filha estava sendo um sucesso, sendo tida até como uma das queridinhas do Brasil naquele momento. Protagonista da novela das 9, que era um sucesso. A novela de corpo e alma. Mas o crime teria sido motivado por inveja, por cobiça, por ciúme. Guilherme de Pádua vivia cobrando Daniela para pedir para a mãe dela um pouco mais de espaço dentro da trama, já que seu personagem iria sair um pouco dos holofotes, porque naquele momento, naquela cena daquele dia que ela morreu, a Yasmin termina com Bira, ou seja, outra pessoa ia entrar na história e ia tomar esse protagonismo do Guilherme de Pádua. E ele não tinha gostado disso, por isso ele cobrava a Daniela. Já sua esposa Paula Tomás era muito ciumenta e confirmava isso para várias pessoas que ela nem assistia a novela, para não se incomodar. Na noite do assassinato, Daniela saiu, Guilherme de Pádua foi atrás, cada um no seu carro. De repente, próximo a um posto de combustíveis, ele fecha o carro da Daniela. Quando ela para o carro, ela vê que é o Guilherme. Ela sai do carro para ver o que está acontecendo. Nesse momento, ela leva um soco de Guilherme de Pádua e fica desacordada. Ele coloca a Daniela dentro do seu carro e eis que sai Paula Tomás do banco de trás do carro de Guilherme e assume o volante. Guilherme assume o volante do carro da Daniela, que estava desacordada. O corpo de Daniela Pérez foi encontrado em um matagal próximo dali e os legistas confirmaram que ela recebeu 18 punhaladas, a maioria em volta do seu coração. Ela foi atingida no pescoço, no pulmão e no coração. O carro de Daniela estava próximo dela, com os bancos reclinados, ou seja, o assassino esteve dentro do carro de Daniela. E a polícia descobriu o envolvimento de Guilherme de Pádua graças ao advogado que passou pelo local naquele momento e viu o carro parado, achou suspeito aquele matagal, farol aceso, ele anotou a placa do carro. Foi isso que ajudou a encontrar o assassino de Daniela Pérez. E o caso voltou à tona agora com a série da HBO Max, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que conta muito detalhe sobre esse crime. A morte de Daniela Pérez chocou todo um país e revoltou toda a sociedade, os amigos, a família, óbvio. Isso fez com que Glória Pérez fizesse um pedido à justiça. Ela recolheu mais de 1.300.000 assinaturas para aumentar a pena para crime hediondo e incluir o crime de homicídio qualificado dentro dos crimes hediondos, o que aumenta a pena também do condenado, diminuindo assim as vantagens que ele teria. Isso em 1994. Quando o julgamento chegou ao final, isso lá em 97, Guilherme de Pádua foi então condenado a 19 anos e Paula Tomás a 18 anos e meio. Na época do assassinato, Paula Tomás estava grávida de Guilherme de Pádua. Ela acabou presa e teve o neném dentro da cadeia, dentro do sistema prisional. Logo depois de serem presos, os dois acabaram se separando. Eles entraram em divergências em várias questões e acabaram um acusando o outro do crime. Ele disse que tinha ouvido que ela estava falando mal dele. E a Paula, então, como ele tinha acusado ela acabou negando que tenha participado do crime. Ela disse que nem estava lá, que ela estava num shopping e só tinha ido com ele de carona, mas foi para o shopping. E ele foi sozinho para o estúdio. Guilherme e Paula cumpriram então 1/3 da pena e foram soltos em 1999. Voltando à noite do crime, então os atores ficaram sabendo da morte da Daniela, incrédulos, eles acabaram indo até o local e eles chegaram então e logo chegou a Glória Pérez. A Glória Pérez disse que não acreditou quando ela viu. Ela disse que a cada momento quando ela ia chegando, ela ia entrando em negação e não acreditar, não deve ser ela. Acho que eles confundiram. E ela a todo momento disse que ela não estava acreditando que era filha dela, com certeza. A gente pode imaginar, até ver realmente o que está acontecendo, não se acredita. Ainda mais ela como mãe, né?
E a polícia achou logo suspeito por causa das informações dadas pelo advogado que passou no local bem no momento do crime. E aí a polícia encontrou o Guilherme de Pádua, foi atrás da placa do carro e descobriu de quem era. Quando a polícia chegou, o carro demonstrava sinais de que tinha sido lavado recentemente. A princípio ele tentou negar que ele tinha assassinado Daniela Pérez, mas a polícia acabou comprovando que sim, ele tinha sido o autor do crime. E o Guilherme de Pádua, ele foi até a delegacia de madrugada, isso depois de cometer o assassinato, junto com a esposa dele, a Paula Tomás. E quando ele estava chegando na delegacia para consolar a mãe da Daniela Pérez, eis que chega o Raul Gazola e já chega chorando e abraçando ele, como se estivesse querendo ser consolado justamente pelo assassino dela. E aí ele vai na delegacia, presta apoio à família, está lá como quem está consolando a família, e ele tinha cometido o assassinato que tinha gerado todo esse sofrimento para todas essas pessoas e principalmente para Glória Pérez. Então o Guilherme de Pádua foi preso na manhã seguinte ao crime. Então, como a gente tinha dito, a princípio ele negou, depois ele acabou confessando que matou Daniela Pérez. Só que ele disse que tinha feito tudo isso sozinho, ele não tocou no nome da Paula. E em algum momento a polícia foi até a casa dos pais dela, onde ela morava com o Guilherme, e perguntaram para ela, né? Conversando ali com os policiais, ela acabou confessando que ela também tinha participação no crime. E ela não foi presa, ela não foi levada para a cadeia, ela não foi levada para a delegacia, não aconteceu nada com ela. Eles simplesmente ouviram isso e foram embora. E o Guilherme tinha dito até então que tinha cometido tudo sozinho. E aí ele ficou lá. Depois, a juíza, inacreditavelmente, ela mandou soltar Guilherme de Pádua. Mas 2 horas depois, um desembargador mandou prender ele de novo. Porque quando ela mandou soltar o Guilherme de Pádua, ela disse que ele não tinha oferecido resistência à prisão e tinha confessado o crime. Não dá para entender, a pessoa confessa um crime e é solta. Não tem lógica nenhuma. E aí, então, 2 horas depois, o desembargador mandou, então, prender novamente o Guilherme de Pádua. Só que aí, ele já tinha fugido. Porque quando a juíza mandou soltar, ele já foi para a casa de um amigo. Dali, da casa desse amigo, ele acabou fugindo dentro de um porta-mala de um carro. Foi até a casa de um parente em Belo Horizonte e dali ele foi para Goiás. Daniela Pérez também era bailarina. Ela dançava com o marido e eles tinham um projeto para o ano seguinte, para 1993, para fazerem então uma peça teatral, um musical. E a Daniela também já estava na 4ª novela, já estava despontando como uma das queridinhas do Brasil, né? Como uma das namoradinhas do Brasil naquele momento. Ela estava num momento de ascensão na carreira dela. Estava no começo da vida, ela tinha a vida inteira pela frente ainda, tinha apenas 22 anos de idade, quando sua vida foi tirada. E aí, nesse momento que o Guilherme de Pádua fugiu, depois, né, que ele foi solto pela juíza, ele acabou escapando. E nisso a Paula também, ninguém sabia o paradeiro dela. Foram até a casa também dos pais dela e ninguém sabia onde ela estava. Os atores, amigos de Daniela Pérez e amigos da Glória Pérez foram à delegacia, foram falar várias vezes com a imprensa a todo momento, pedindo ajuda e pedindo para as pessoas falarem, se vissem, né, os dois nas ruas, se vissem por aí para alguém falar, porque como ele era um rosto conhecido, ele estava protagonizando, né, uma novela, e chamar a polícia quando encontrar o Guilherme de Pádua e também a Paula Tomás. E segundo o advogado, através de um inquérito policial, o advogado da família da Daniela Pérez, se tratava de um ritual satânico que eles tinham feito nessa morte da Daniela Pérez. E aí então a polícia do Rio de Janeiro, que foi onde o crime aconteceu, entrou em contato com a polícia de Minas Gerais, porque tanto Guilherme quanto Paula Tomás eram de lá. Então a polícia deduziu que eles fossem fugir para lá, para a cidade deles, né, para poder se esconder na casa de alguns parentes. Ele até foi para lá, mas depois de lá ele foi para Goiás. Então quando a polícia chegou em Minas, já não encontrou mais ninguém. Mas nisso, quando a polícia de Minas recebeu a cópia de um mandado de busca do Guilherme, eles já se mobilizaram para tentar procurar e acabaram não encontrando, porque ele já não estava mais lá. O Guilherme de Pádua, tanto ele quanto a Paula Tomás, foram descritos pelos vizinhos ali do prédio onde eles moravam como simpáticos, como educados. Eles eram pessoas normais, pelo menos até
tudo isso acontecer, né? Então, nessa primeira versão do crime, o Guilherme de Pádua diz que a esposa dele, a Paula Tomás, tinha muito ciúme da Daniela. O Guilherme de Pádua afirma que tinha, então, um relacionamento extraconjugal com a Daniela e que a Daniela estava cobrando que ele terminasse o casamento para ficar com ela. Essa foi a primeira versão que ele deu. E que aí ele levou a Paula dentro do carro para ela poder ver que ele estava terminando com ela. Só que aí, em algum momento, a Paula ficou com ciúme porque, segundo ele estava tentando ir embora e a Daniela puxava. Ele ia embora e a Daniela puxava ele pelo braço. E é o que aconteceu. Paula, com muito ciúme e muita raiva, ela saiu do carro e deu então as tesouradas na Daniela. Que a gente sabe depois que não eram tesouradas, eram punhaladas, porque eles usaram um punhal, que justamente já entra na questão da magia oculta, né? Que eles praticaram com a Daniela Pérez, né? Que era um pacto satânico que eles estavam fazendo com ela para tirar o coração da Daniela Pérez. Aí na segunda versão ele diz que eles já conversaram lá dentro após as gravações e que eles combinaram então de se encontrar depois, próximo ali. Diz que foi ela que disse que sabia que tinha um lugar para eles irem e que aí eles foram, que ela foi telefonar e depois se encontrou com ele e eles foram atrás um do outro no carro. Essa foi a segunda versão que ele já deu. Na primeira versão ele tinha dito que a Daniela estava pressionando ele para largar a esposa. Nessa versão ele diz que a Paula foi lá para ouvir a conversa dele, no caso, terminando com a Daniela. Então as histórias ficaram um pouco confusas, porque em um momento ele contou uma história, depois ele criou outra versão, e aí a Paula já estava com outra versão, que foi a que ela contou para os policiais. Então até esse momento tinha muito mistério, muita confusão sobre o que realmente tinha acontecido nesse dia do crime. E aí a Paula Tomás não tinha sido presa, segundo o advogado de defesa, porque ela tinha passado muito mal, ela acabou sendo internada e sedada, porque ela estava em estado de choque. Foi por isso que ele disse que ela não tinha sido presa, e também pelo fato dela estar grávida. Então a defesa acabou usando aí toda essa situação para dizer por que a Paula não tinha se apresentado, porque ela estava fora daquele momento ali, sendo que ela já tinha falado para os policiais que ela tinha participação no crime. Mas por que ela não foi presa quando ela então confessou o crime para os 3 policiais? Esse era um questionamento. E aí o Conselho Estadual de Mulheres refutou essa insinuação, né, essa história, essa versão do Guilherme de Pádua de ter um relacionamento com a Daniela. E aí elas pediram o afastamento do delegado do caso, que estava aceitando essa versão do Guilherme. Principalmente pelo fato de os advogados do Guilherme de Pádua estarem colocando a vítima como culpada. Eles estavam invertendo os papéis, como se ele tivesse matado Daniela porque ela estava perseguindo ele, e não era nada disso. Essa história foi uma história que ele criou, que ele inventou, porque ele estava querendo manchar a imagem da Daniela, criar uma história como se ela fosse a perseguidora dele. Então o Conselho Estadual das Mulheres entrou aí querendo tirar o delegado dessa investigação. Sobre essa questão dele ter um suposto relacionamento com a Daniela, todo mundo, toda a família, todos os amigos têm certeza de que não havia nada, porque ela e o marido, o Raul Gazola, também ator Raul Gazola, ficavam sempre a todo momento juntos, estavam se falando a todo momento e todo mundo sabia dos dois. Eles tinham um estreito relacionamento com seus amigos e com seus familiares, então todo mundo sabia onde eles estavam o tempo inteiro. Então já cai por terra essa acusação do Guilherme de querer colocar a Daniela como uma perseguidora dele, porque ela tinha ciúme dele e porque eles tinham um relacionamento. A polícia então estava atrás do Guilherme de Pádua, que agora, depois de solto pela juíza, acabou fugindo. E alguns dias depois a polícia não sabia onde eles estavam, porque os dois tinham fugido, não tinha o paradeiro, não tinha resolvido nada, mas a polícia logo já deu o caso como encerrado, assim que tinha prendido o Guilherme, sem mais investigações, sem mais detalhes, e sem também ter prendido a Paula Tomás, sem investigar as marcas de sangue no carro do Guilherme de Pádua, sem investigar por que Guilherme de Pádua lavou o carro naquela madrugada. Não tinha investigado os frentistas que viram ele bater na Daniela e colocá-la dentro do carro desacordada. Não tinham também procurado o rapaz que lavou o carro do Guilherme, que tinha a mancha de sangue. Então, até aquele momento, a polícia estava cheia de dúvidas. Não dava para fechar o caso. Também depois que os advogados deixaram a casa da Paula, depois dela confessar o crime,
Eles não levaram ela para prestar depoimento e não levaram ela também para fazer corpo de delito. E as investigações estavam correndo até esse momento. Daniela Pérez tinha sido assassinada brutalmente, covardemente, não estava consciente quando ela foi morta em um ritual de magia oculta, em um ritual satânico. E Guilherme de Pádua, segundo informações de pessoas que conviveram com ele carregava uma foto e ele disse que ele era tomado por essa entidade, por esse ser, como ele disse, que dizia a ele o que ele tinha que fazer e que era ele que mandava ele fazer essas coisas. E segundo a polícia, houve sim premeditação no crime. E aí então o Guilherme acabou sendo preso dias depois. Chegando então na delegacia pela segunda vez, uma população estava ali em volta da delegacia. Ele foi recebido aos gritos de assassino. Os dois então acabaram sendo presos. O Guilherme de Pádua, quando ele foi preso, muito esperto, já que a Paula estava negando que tinha cometido, depois ela confessar. Quando a polícia chegou para prendê-lo, ele ligou para ela e disse: não, pode deixar que eu assumo tudo. Aí os policiais que foram prendê-la, claro, entenderam então que a Paula tinha ajudado nesse crime. Então eles foram condenados pelo assassinato da Daniela Pérez. Guilherme de Pádua, 19 anos, e a Paula Tomás, 18 anos e 6 meses. Eles acabaram cumprindo apenas 1/3 da pena e saíram ali em 99. O julgamento foi em 97. Então eles ficaram muito pouco tempo presos, o que revoltou também toda a população. A Paula Tomás foi morar com os pais novamente assim que ela saiu da cadeia, continuou seguindo a sua vida, foi estudar direito, se tornou advogada, acabou se casando e teve uma outra filha desse novo casamento. Já o Guilherme saiu dali, foi estudar então ciências da computação, acabou entrando para uma igreja, acabou trabalhando ali dentro da área administrativa da igreja e depois ele acabou se tornando pastor. Só que como todo mundo sabia quem ele era, houve uma revolta muito grande e a igreja acabou tendo que transferir o Guilherme de Pádua para uma outra localidade e acabaram criando uma sucursal dessa igreja, uma filial dessa igreja, e trocaram de nome e deram para ele ser pastor nessa igreja. Pouco depois ele saiu da prisão, ele acabou se casando com uma moça chamada Paula. E aí ele acabou dando o sobrenome para ela de Tomás e acabou ficando então casado com uma nova Paula Tomás. Isso aí já tem um outro nível que só a psicologia explica. Outra questão, logo que se separou, ele acabou se casando novamente. E agora com Juliana Lacerda, a última esposa dele. Por quê? Agora, em 6 de novembro deste ano, logo depois de ter sido lançado então o documentário, a série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez da HBO Max, o Guilherme de Pádua acabou tendo um infarto fulminante dentro da sua casa. E algumas pessoas fizeram uma ligação aí sobre o lançamento dessa série, com a morte dele. Porque quando a série foi lançada, tudo veio à tona. Vieram à tona detalhes do crime, coisas que ele negava, coisas que ele escondia e coisas que foram comprovadas aí pela investigação. E também até psiquiatras comentaram, que disseram que ele era um psicopata e que ele não aguentou ter a sua vida exposta, todos os seus crimes expostos, toda a situação exposta, e aí ele não aguentou e acabou tendo um infarto fulminante. E um ex-noivo da Paula Tomás chegou a comentar sobre o relacionamento dos dois. Diz que ela era extremamente ciumenta, que ela brigava muito com ele, que ela arranhava ele, fala sobre esse desequilíbrio emocional dela, que depois de uma briga ela chegou a se jogar na frente de um ônibus por causa desse ciúme grande que ela tinha, que foi o que teria causado aí toda essa questão que envolve o assassinato da Daniela, que então teria sido motivado pelo ciúme, que foi então o que levou a esse pacto brutal entre os dois, esse pacto satânico. Até também existe o fato de a própria acusação da equipe de advogados da Glória Pérez, que fala também desse pacto satânico. Até essa questão foi investigada, mas como o julgamento foi adiado 2 vezes a pedido dos advogados de defesa do Guilherme e da Paula, primeiro porque eles pediram mais prazo para poder se preparar melhor e depois porque, segundo eles estavam querendo incluir laudos, só que fora do prazo. Então o advogado de defesa chegou a pedir então
a anulação deste dia de julgamento. Então ele foi anulado 2 vezes. Então, para não se anular mais uma terceira vez, eles então deixaram de fora, a acusação deixou de fora essa questão do ritual satânico que foi feito em cima, porque segundo a polícia houve sim essa questão. Então, para não gerar mais imbróglio em cima disso, para então poder conseguir fazer o julgamento de uma vez. Porque até a acusação queria incluir laudos aí que provavam que o carro do Guilherme de Pádua tinha sido lavado naquela madrugada. E o advogado de defesa já nem queria participar mais, já disse que não ia mais ao julgamento, por causa desse laudo que eles estavam querendo incluir, né, que a acusação estava querendo incluir. E aí ele disse que não ia comparecer, ele disse que ia cancelar o julgamento. E aí, então, a acusação deixou de fora para poder não parar com o julgamento, para poder seguir, então, porque já tinha sido parado 2 outras vezes. Lá no começo, quando a polícia começou a demorar muito para investigar, não chamar pessoas que deveria chamar, deixou passar coisas assim, então a Glória Pérez, a mãe da Daniela, criou uma investigação paralela para poder tentar agilizar esse processo de investigação do crime da própria filha. E esse julgamento, na realidade, começou apenas 4 anos depois, né, do crime. E voltando ao crime, então, como a Daniela já tinha gravado algumas cenas, a Glória Pérez decidiu, então, seguir com o seu profissional e continuar com a novela, colocando as cenas que a Daniela já tinha gravado, mesmo com essa dor também, né, que ela estava sentindo de mãe, até a última cena que a Daniela tinha gravado. Para você de hoje, que não conhecia esse caso, para você que não sabe dessa história, foi um caso que chocou o país, que parou o Brasil. Porque imagina uma novela das 9, 2 protagonistas da novela, onde o algoz é seu parceiro de cena. Foi um choque para todo o país, criou-se até um circo, como disseram, né, algumas pessoas, um reality show, porque esse caso foi massivamente passado na televisão e em reportagens e matérias e jornais e revistas. O Brasil inteiro girou em torno do que estava acontecendo naquele momento. 30 anos depois, ainda se fala disso e com muita dor quem viveu a época, principalmente as famílias lembrarem tudo de novo, os amigos lembrarem tudo de novo, os fãs também da Daniela. Parou o Brasil, chocou o Brasil, deixou o Brasil indignado, revoltado com tudo que aconteceu e da forma como aconteceu. Então era um sistema prisional extremamente complicado. O Brasil tem essa questão também, né? Ele confessou o crime e foi solto porque ele não resistiu à prisão. Então não faz sentido, ela confessou o crime e nem foi presa. Tem muita coisa ainda para mudar aqui no Brasil, no sistema prisional, na questão da impunidade também, porque se comete um crime tem certeza da impunidade. Então comete o crime, confessa e está tudo bem. Então são coisas que realmente têm que ser mudadas urgentemente no país. Então foi uma mistura de sentimentos, até para quem estava vivenciando tudo aquilo, quem estava assistindo aquilo fora das telas. Era como se fosse uma repetição, porque na trama ele era extremamente ciumento e ele era possessivo e ela tentando fugir dele. O que viu-se muito foi que ele trouxe tudo da tela para a vida real. E a Paula confessou também, dentro da prisão, que ela tinha matado, sim, a Daniela. E ela disse que mataria 1000 vezes, que ela ficou tentando acordar a Daniela para que ela pudesse ver que era o Guilherme que estava matando ela. Ela queria ter esse prazer, mas que a Daniela já estava desacordada e por mais que ela tentasse bater na Daniela, chacoalhar ela não acordava. E eles acabaram matando a Daniela. Esse caso chocou o Brasil, não sei se você viveu essa época, se você viveu essa época e já conhecia o caso, então comenta pra mim o que você sentiu naquela época, se você se lembra também de todos os detalhes. Você que é de agora talvez não entenda a comoção que teve naquele momento, mas foi um crime chocante que parou todo o Brasil, porque tudo foi concentrado durante muito tempo nessa informação. Então era a televisão que você ligava, era um programa, era outro, tudo falando sobre esse caso, revistas e jornais, e a novela continuou no ar. A Glória Pérez continuou com as cenas que a Daniela já tinha gravado. Me conta o que você achou dessa história, se você já conhecia, se você viveu na época, se você não conhecia ou está conhecendo agora, também pelo documentário que saiu na HBO Max. Eu quero saber o que você acha dessa história. Comenta aqui pra mim, curte e compartilha. E a gente se encontra no próximo caso.